contação de histórias. Você já ouviu falar nisso? Você sabe o que é? Existe uma lenda de que contação de histórias é para ensinar. Não é. As histórias servem, na verdade, para promover o encantamento. Elas servem para ligar as pessoas, para criar conexões, para criar vínculo, para brincar, para rir, para fazer com que desconhecidos possam se tornar conhecidos. Para todo mundo exercitar criatividade. Então a gente não está falando de uma história útil, utilitarista. Não. A gente está falando de uma história viva. A gente está falando de reaprender a sonhar. A gente está falando de reaprender a imaginar. A gente está falando de construir pontes. A gente está falando de transmitir memórias. A gente está falando de um método de comunicação que existe desde antes da escrita, desde antes da imprensa, porque até pouco tempo atrás a escola era para poucas pessoas, ainda menos que hoje. E como é que as pessoas transmitiam as coisas? Através das histórias. Das histórias enquanto trabalhavam, das histórias enquanto viajavam a cavalo, das histórias enquanto pastoreavam, das histórias enquanto teciam, enquanto serziam, coziam, cozinhavam. É assim. Então, as histórias, elas falam daquilo que a gente quer passar para as pessoas, daquilo que a gente quer transmitir, daquilo que a gente quer ofertar. Então, quando a gente vai contar uma história, normalmente a gente vai se abrir e vai colocar o outro em posição de receber. E quando a gente terminar, a gente não vai ter uma história partilhada. A gente vai ter momentos de vida compartilhados. Então, quando a gente fala em contação de história, a gente não tá pensando em histórias doutrinadoras, não é sobre isso. A gente não está pensando em histórias para ensinar conceitos, nem morais, nem mesmo gramaticais. Nada contra a moral, a gramática e as doutrinas, por favor. Mas é muito mais etéreo e amplo que isso. Quando a gente está lidando com processos traumáticos, pessoas que passaram por grandes dores, por coisas inacreditáveis, pessoas que é um milagre estarem vivas, porque as coisas que aconteceram com elas eram para elas terem morrido de dor. Quando a gente consegue transformar essa dor em história, ela consegue começar a fazer com a gente um caminho de volta, sabe? Então, quando a gente está falando de história, nesse jaez, contação de histórias, a gente não está falando de uma ferramenta, simplesmente. A gente está falando de uma ciência, e aqui eu estou usando ciência em sentido de saber, conhecimento, não necessariamente científico. Uma ciência do afeto. Uma ciência que nasceu e segue sendo resistência. Para a gente resistir ao esquecimento, para a gente resistir ao medo, para a gente resistir ao tempo. A gente ainda hoje ouve histórias sobre princesas, castelos, histórias que vêm de muito longe. Histórias que servem para, como diria Carlos Drummond de Andrade, para acordar os homens e adormecer as crianças. História que a gente conta usando a nossa voz e o corpo inteiro para contar, sabe? Porque a história não foi feita para você contar com o rosto enfiado nos livros ou as mãos enfiadas nos livros, no caso da gente, né? Não. A história a gente conta abraçando quem tá junto. Abraçando com o olhar, para os que podem fazer isso. Abraçando com a voz, com os gestos, né? Não de forma
exagerada necessariamente, mas de uma forma que é entrega. Sabe? Que é entrega. Contar uma história não é uma coisa à toa. Contar uma história é uma apropriação daquela memória, daquela ideia. Por isso que não é exatamente como a gente lê um livro. E aqui não tem nada contra a gente ler um livro em voz alta para alguém. Isso é muito bom também. Mas o que eu tô tentando deixar claro aqui é que contação de histórias é outra coisa. É outra técnica, é outra proposta. Porque quando a gente conta uma história, a gente se torna parte da história. Todo o nosso corpo, todo o nosso ser vai ajudar a transmitir essa história para aquela pessoa. É uma coisa assim muito mágica, sabe? Quem já viu alguém contar histórias sabe do que eu tô falando. E a gente consegue ter muitas pontes de salvação. Eu acho de verdade que a gente precisa fazer um mutirão de pontes de salvação para conseguir salvar o mundo, de nós mesmos, dos seres humanos. E uma forma da gente fazer essa ponte de salvação é através das histórias, né? Lembrei daquela música do 5 a 5 que eu gosto tanto, né? Aquela vem cá, a lua tá cheia, né? Vamos contar histórias. É bem isso, tá bem? Agora me conta, quando você era criança você ouvia histórias? Você ouvia canções, histórias com canções? Você passava por isso? Você já contou história para alguém? Para uma criança, para um idoso, para um gatinho? Por que não? Você já fez isso? Tem alguma história que te marcou? Eu tenho muitas histórias que me marcaram. Eu acho que uma das coisas legais que me aconteceram, assim, que eu sou muito grata, eu nunca vou agradecer o suficiente, é eu ter tido uma vida cheia de histórias. Histórias contadas por professores, professoras, ledores, histórias contadas pelos outros. Sabe, quando a gente senta, de repente, numa roda de mulheres e a gente começa a compartilhar nossas histórias e aí a gente tem um momento de cura coletiva que é catarse, mas também é alento, né? É muito bom quando a gente faz isso. Quando a gente conta histórias para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, histórias que a gente sussurra baixinho de noite. Antigamente a gente não tinha fogão a gás. A gente não tinha laje nas casas, nem tijolo, nem telha direito. Então a gente fazia fogueiras. Ou tinha um fogo na lareira, na sala ou alguma coisa assim. E especialmente fogueiras, né? Porque havia situação que nem se tinha uma lareira. E quando a gente ficava nas fogueiras, a gente tinha que ficar todo bem juntinho para ficar quentinho com o calor do fogo. E aí a gente contava histórias. Contava histórias uns para os outros. Histórias engraçadas, histórias de bravatas, histórias de conquistas, histórias do que a gente queria que fosse, mas nunca foi. Eu acho de verdade que algumas histórias são meio subversivas, sabe? É um jeito da gente enganar o tempo. É um jeito da gente trazer à tona quem já partiu. E é um jeito da gente buscar quem tá quase partindo, mas ainda não é hora. Espera, ainda não é hora. É tempo da gente ficar e da gente utilizar tudo que existe como ponte de salvação
e fonte de resistência. Percebe? Todas as coisas mais incríveis. Os loucos que dominam o mundo, eles não sabem de histórias. Eles não sabem de canções de niná. Eles não sabem de sonho passado de mão em mão e a cada geração ficando maior. Eles não sabem. Mas a gente sabe. Então, se a gente sabe, a gente compartilha. Tá bem? Você me deixa te contar uma história? Eu sei que você não tá me vendo, desculpa aí, mas deixa eu te contar uma história, vai. Procura aí uma posição confortável, bem confortável, e me deixa te contar uma história. Essa história aconteceu faz muito, muito tempo. Era noite de ano novo, o que significa que em breve ia acabar o ano velho e começar o ano novo. Todo mundo tinha um lugar para onde ir naquela noite. As pessoas passavam bem aquecidas, ansiosas para chegar logo a casa, onde seguramente haveria uma ceia bem gostosa com comidas cheirosas. As crianças no caminho jogavam bolas de neve umas nas outras, porque vocês sabem, né? Criança adora jogar bola de neve. Todas estavam rindo, menos uma menina. Uma menininha pequena, muito pequena, com os olhos tristes no rosto de criança. Naquele rostinho lindo, estavam aqueles olhos que já haviam visto coisas demais. Bom, essa menininha parou e começou a olhar para ela mesma. Ela estava descalça. Na verdade, pior. Ela estava somente com um chinelo, mas não era o chinelo dela. Era o chinelo da mãe, que ela tinha pego para tentar conseguir algum dinheirinho para casa. Aquela era uma pequena vendedora de fósforos. Ela tinha saído com uma caixa cheia de fósforos para vender. Mas ela não vendeu nenhum, nem tinha conseguido nem níquel. E agora ela estava com muito frio. Estava com as mãos geladas, os pés gelados. Mesmo assim, ela não queria ir para casa. Ela sabia que se ela chegasse em casa sem ter vendido nada, ia tomar uma surra do pai. E, de qualquer modo, ali era quase tão frio quanto a casa dela. E pelo menos ela podia não andar um pouco. Então ela ficou debaixo da janela de uma casa, na parede assim, sabe? E aí ela foi escorregando e ficou acocorada lá, perto da parede. Ela virou de costas para a rua e de frente para a parede para conseguir se esquentar mais. Era noite de ano novo, todo mundo ia comer coisa gostosa, mas ela não ia fazer o quê? Aí ela teve uma ideia. Eu vou riscar um fósforo para conseguir me aquecer um pouco, para tentar voltar para casa. E aí o que aconteceu? Quando ela riscou o fósforo e a parede se iluminou, ela não viu só a parede. Ela estava em uma casa. A mesa estava posta e tinha um frango assado na mesa.
Todo mundo estava feliz e bem quentinho. Mas quando ele viu a menina, pulou da mesa, mesmo com o garfo e a faca espetado nele, e foi correndo na direção da menina. Só que o fósforo se apagou. E o ganso sumiu. Bom, eu posso acender mais um fósforo. Então ela abriu o fósforo, acendeu, riscou o fósforo na parede e ela viu uma árvore de Natal, maior que todas as árvores de Natal que ela já tinha visto. Uma árvore de Natal com anjinhos, estrelas, carrinhos, bolas, todo tipo de brinquedo para as crianças. E ela não tinha nenhum brinquedo. E ela até estendeu a mão para encostar naqueles brinquedos. Mas aí o fósforo apagou. Ela pensou, eu ainda posso acender outro fósforo, não posso? Só mais um. Muito bem. Ela riscou um terceiro fósforo na parede. Mas aí ela viu a avó dela. A avó dela tinha sido a única pessoa que a amara no mundo. Você sabe como é que é se sentir assim? Imagina. A avó dela já tinha falecido. Mas quando ela viu a avó, ela nem ligou que pudesse ser um fantasma. Ela falou assim, vovó, por favor, não desapareça. Como desapareceu o ganso, como desapareceu a árvore de Natal, por favor. E para poder garantir que a avó ficasse lá, ela foi riscando um fósforo atrás do outro. Vários fósforos. E aí a parede ficou toda iluminada como um clarão. E ela viu a avó dela, mais linda do que tinha sido em vida, mas com certeza era ela. Era ela sim, ela sabia, porque ela reconheceu o cheiro da avó, os traços, o rosto, o sorriso, as roupas. Mas agora ela não estava sentindo mais fome. Ela tinha certeza que essa avó estava conseguindo comer e ficar bem quentinha. E aí, no meio daquela luzerada toda, ela viu uma estrela cadente. E a avó tinha contado para ela que quando uma estrela cadente cai, é porque tem uma alma subindo. E ela ficou com muito medo de perder aquela visão. Não tinha mais fósforos para acender. Ela falou, vovó, por favor, vovó, me deixa aqui. Me leve com a senhora. E a avó finalmente abraçou, colocou nos braços, embalou. Deixou ela bem quentinha com seu corpo de avó. E as duas começaram a voar para além das nuvens. E quando o dia amanheceu e o ano novo chegou, iluminou o corpo sem vida da pequena vendedora de fósforos. E ninguém entendeu, porque ela estava morrendo de frio. Obviamente ela morreu de frio, ela não estava agasalhada, ela não estava protegida. Ela estava com toda a expressão de alguém que morre congelada de frio. Nas mãozinhas dela tinha um monte de palito de fósforo queimado, porque obviamente ela tinha tentado se aquecer. Entretanto, ela estava com um sorriso tão lindo, um sorriso tão bonito, tão alegre, que iluminou todo o ano novo, mais do que todas as luzes das árvores de Natal. Se você ouviu essa história, se você ainda tá aqui, vai. Comenta aqui pra mim, pro futuro.
se você conhecia esse conto de Hans Christian Andersen e comenta que sentimentos essa história te despertou. E o mais importante, para quem você contaria essa história? Às vezes a gente não pode dar para uma pessoa um presente de dinheiro, nem resolver os problemas da pessoa, mas a gente pode oferecer uma história. Você já pensou nisso? Uma história, uma música, um desenho, um perdão. Vamos fazer resistência de afeto junto. Vamos contar histórias uns para os outros. Vamos preservar essas memórias de vida. Vamos junto pra gente ir mais longe.